Olá, alunos e alunas do oitavo período de Direito. Eu sou o professor Alexandre de Sá, professor da disciplina Filosofia do Direito. Dando continuidade aos nossos assuntos, uma espécie de revisão, não é? Nós vamos falar agora da mutabilidade, não é? Do positivismo jurídico. Então, nós já falamos do positivismo jurídico, né, que é uma linha filosófica também dentro do positivismo, não é? O positivismo jurídico ele se norteia também, como positivismo raiz, pela valorização, não é, de tudo que pode ser confirmado, comprovado pela ciência, pelo experimento científico, não é? Repetidas vezes. Então, assim, tudo aquilo que é ou que tem base científica e que foi confirmado cientificamente tem importância para o positivismo enquanto linha filosófica e, consequentemente, vai ter importância também para o positivismo jurídico. Não é? Quanto à questão da, da mutabilidade da justiça, a justiça ela tem o quê? Ela tem um caráter que é mutável no tempo. Então, a justiça sofre mudanças, transformações, metamorfoses, adaptações no tempo histórico, às sociedades, no espaço onde essas sociedades ocupam, não é? Em determinado período de tempo, em determinado local, tempo e espaço, bem como também, não é? O direito natural, não é? Que a princípio parece ter um caráter de imutabilidade, não, ele tem também um caráter de mutabilidade, ou ele apresenta, eu diria, possibilidades de mutabilidade ou de adequação a essas mutações no tempo e no espaço, não é? Que a justiça que atingem a justiça, que a justiça atravessa, não é? Ao longo de sua história. Em síntese, né? Repetindo, a justiça ela tem um caráter de mutabilidade, seja no tempo, no passar do tempo, dos anos, das décadas, dos séculos. Obviamente, as sociedades vão mudando, não é? E em locais distintos, em espaços distintos, com códigos jurídicos próprios, não é? E o direito natural que é inerente à formação de várias sociedades, não é? Ele não necessariamente ele é imutável, ele também passa por processos de mutação, processos de transformação, né? Durante todas as aulas até agora, nós destacamos o pensamento de filósofos europeus, em sua maioria de origem alemã, não é? E um dos principais filósofos do século passado, né, do século XIX, mas com uma influência muito forte no século XX, foi o Heidegger. E o Heidegger ele vai ter
uma definição, não é? Um conceito sobre o homem, não é? Que a gente chama de Dasein, né? Que deve ser uma palavra de origem alemã, Dasein, que significa o ser aí. Nós já discutimos em outras aulas ou em outra aula, em outra videoaula, a questão dos paradigmas da filosofia, não é? E um dos paradigmas da filosofia, ou um dos modelos da filosofia, paradigma seria o modelo do ser, não é? Então, o filósofo Heidegger vai ter essa concepção sobre o homem que ele chama de Dasein. O homem é um ser aí, um ser que está presente, não é? Eu não diria que seria o único ser, ou o ser mais importante, ou por possuir uma racionalidade, não é? Um nível de racionalidade diferenciado de fato, né? Dos outros animais, das mais variadas espécies, o homem seria superior. Eu não diria isso, não é? Mas a princípio me parece como se fosse uma visão antropocêntrica de que o homem é o centro de tudo, não é herdeiro de essa visão antropocêntrica, não teocêntrica. Teocêntrica é quando Deus é o centro de tudo. É uma visão herdeira do pensamento filosófico grego, né? E greco-romano também, mais do pensamento filosófico de origem na Grécia. Nós já falamos do Gadamer, não é? E o que é importante ressaltar é de que o Gadamer seria uma espécie de pai, de patriarca da questão da hermenêutica filosófica. Não é? Tamanha foi a sua tamanha foi a sua obra e tamanha foi a sua contribuição para a questão da hermenêutica no século passado, não é? Então, o Gadamer é uma referência quando se trata de hermenêutica filosófica e também de hermenêutica na questão do direito ou do justnaturalismo. Lembra daquela questão que nós discutimos em que no processo de interpretação ou de hermenêutica gadameriano, não é? O que vai se identificar é a questão da dialética, do diálogo. A dialética é o diálogo entre o texto, não é? E a questão pragmática, não é? Se o texto reflete a prática e se a prática reflete o texto, se eles se espelham, não é? E aí há um elo, há um link, há uma fidelidade do que de fato está acontecendo ou aconteceu. Voltamos a Kelsen. Como eu disse, é difícil trabalhar a filosofia jurídica, né? Trabalhar a filosofia do direito e não se fazer menção a Hans Kelsen. O Kelsen, ele fala da questão da norma fundamental, não é? Que seria uma norma que dá base, dá sustentação a todas as outras, não é? Todo sistema ou
o sistema jurídico ele é válido, o sistema jurídico ele é válido, ele se torna válido quando ele tem sim uma norma fundamental ou normas fundamentais. Não é? O Kelsen ele vai herdar isso. Lembrem que eu falei lá atrás que esse conceito da questão de norma fundamental, não é? De uma questão de uma categoria fundamental, de uma tipificação de algo fundamental, basilar, que a gente chama, não é? De base, de esteio, tem origem em Kant no século XVIII, e isso vai influenciar o pensamento jurídico de Hans Kelsen e o seu conceito de norma fundamental. Foi bom reencontrar vocês, saudades, né? Até a próxima, tudo de bom, fé e força sempre.